Então, vamos começar nosso segundo encontro de hoje. Semana passada eu entrei tão esbaforida, numa correria danada, que eu nem me apresentei. Então, meu nome é Débora, eu sou uma das participantes aqui do Ouçantes ou Nada, os nossos grupos, os nossos projetos do Ouçantes ou Nada. Então, isso é um grupo de leigos que se reuniu para poder espalhar aí essa boa notícia de que todos somos convidados à santidade. Eu sou psicóloga, junto com algumas pessoas, fazemos parte aí dessa coordenação do Ouçantes ou Nada. Peçamos a Nosso Senhor Jesus Cristo que Ele venha falar por mim hoje e que tudo que ocorra aqui seja para a maior honra e glória do nome dEle, que Ele possa me manter calma, tranquila, que eu não me exalte na reunião de hoje, se Deus quiser. Com a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Nossa Mãe Maria Santíssima. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu já tinha um caso preparado para hoje, até que de última hora recebemos um e-mail. Este e-mail me fez mudar os planos, então decidi que não faria mais sobre o que eu estava planejando, vamos fazer sobre outra coisa. Por quê? Porque foi o mesmo tema da semana passada, no entanto, com uma outra face da mesma moeda, né? Então, agora a outra versão da história, né? A gente falou na semana passada aí, vivemos o caso de uma mulher que tinha sido abandonada, vamos dizer assim, pelo marido, né? E que estava aí nessa questão. E aí, hoje, a gente vai ver a outra face. Então, hoje a gente tem aqui um e-mail de um marido nesta condição, tá? Então, vou aí carinhosamente dar o nome de Xandão. Entendedores entenderão o porquê. Eu sempre escolho um nome bem específico do caso, assim, bem para exemplificar bem o caso, tá? Mas vamos lá, vamos chamá-lo de Xandão. Se Xandão estiver por aí, vou pedir para que você aguente o lombo, ok? Pedir a Deus para que eu me mantenha calma, que hoje é dia de se exaltar. Inclusive, se tivermos alguma criança assistindo por aí, se os pais estiverem na companhia de crianças, é hora de tirar a criança da sala, ok? Então, vamos lá. Xandão. Xandão escreve pra gente assim: vai fazer 2 meses que eu me separei da minha esposa. Aí, primeiro de tudo aqui, antes da gente entrar no caso, esse aqui é um exemplo de como não me mandar os e-mails, tá? Não me mandem e-mails desse jeito. Não tem informação nenhuma aqui, assim, não tem nada especificado, então não dá para eu entrar especificamente, vai ser um caso muito geral, não dá para eu entrar nessa história especificamente, porque eu não tenho aqui idade, eu não tenho número de filhos, eu não tenho quanto tempo está casado, eu não tenho se está casado no civil, se está casado no religioso, se só juntou, enfim, eu não tenho muita informação para poder falar aqui, eu vou ter que ficar aferindo coisas, beleza? Mas vamos lá então. E aí Xandão nos escreve então: vai fazer 2 meses que eu me separei da minha esposa e estou muito arrependido. Eu quero ela de volta. Mas tá muito complicado, porque não foi a primeira vez que eu me separei dela. Tá? Então aí a gente tem um caso de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas dessa vez, Deus tocou no meu coração e eu tenho certeza que eu fui curado dessa doença chamada traição. Eu não quero mais isso para mim, quero a minha esposa de volta porque eu a amo. Ela é a mulher da minha vida. Eu quero a minha esposa e a minha família novamente. É isso aí. Então não temos muitos detalhes, mas vamos aferir algumas coisas. Vou aqui, supor que essa pessoa está casada. Como ela disse, família, então eu acredito que devam ter filhos. Disse minha esposa e minha família novamente. Então eu vou supor que essa pessoa tenha filhos. Saiu de casa tem 2 meses e pelo que eu estou entendendo aqui, por questão de traição. E ele coloca aqui bem específico aqui, não foi a primeira vez. Mas desta vez Deus tocou no meu coração e eu tenho certeza que eu fui curado dessa doença chamada traição. Então vamos lá. Doença chamada traição. Não vem com essa de Deus não, Xandão. Não vem com essa de que Deus me curou da doença chamada traição, não, tá? Porque traição não é doença. Traição é falta de caráter, tá? É isso que é traição. Traição é falta de caráter. É um problema que você tem porque você não formou o seu caráter. Tá? Uma pessoa mau caráter é capaz de trair. É isso não é uma doença, isso não é um problema de Deus aí, que Deus tem que te enviar uma cura, não. Não é isso, não. Vamos dar o nome certinho para as coisas, beleza? Traição é problema de caráter. Ok, Xandão?
O que a gente tem aqui é realmente uma pessoa mau caráter que está indo contra uma coisa, vamos supor que ela é casada mesmo, né? Casada na igreja, então está indo contra um juramento que ela fez, né? Para Deus e para uma outra pessoa, né? De que ela cuidaria, de que ela estaria ali. Então, isso é um problema de caráter, tá? Isso não é um problema de doença. Então, não vem aí com essa de jogar a culpa em Deus, de que Deus tinha que ter me curado, de que. Não é, tá? Não é assim que funciona a coisa, não. O que está acontecendo é que você é um mau caráter que machuca todo mundo que está à sua volta e que machuca a pessoa que te ama e que decidiu ficar com você pro resto da vida e que casou com você. Nisso, o que aconteceu? Aconteceu que você magoou ela. Magoou, não, você traiu essa pessoa por causa da sua falta de caráter. É isso. Tá? Então não tem nada de doença aqui, a gente não está falando de uma doença, a gente não está falando de uma pessoa que tem, sei lá, algum tipo de doença psicológica. Não. O que acontece aqui é somente uma falta de caráter, beleza? Então, o que a gente vai fazer para resolver? Porque aqui, vamos falar sério aqui. Vamos ser bem sincero aqui. Perdoar a traição, gente, isso aí tá fácil, tá? Perdoar a traição não é uma coisa complicada, não, beleza? Então, assim, a primeira coisa que todo mundo tem que entender aqui é a gente não deve se assustar com os erros dos outros, tá? De falar, meu Deus, uau, olha o que esse cara tá fazendo. Se você se assusta com o erro do outro, isso aí já é um problema seu. Já é um problema que você tem. Por quê? Você também é capaz das mesmas coisas, tá? Às vezes você na mesma situação que essa pessoa tá, a gente não sabe qual é a situação dele, porque ele não exemplificou aqui, não escreveu, não citou pra gente, mas às vezes você na mesma situação que ele tá, ele, muito provavelmente, assim, poderia fazer coisas piores do que ele fez, tá? Então, assim, a gente não se assusta com que as outras pessoas estão fazendo, não, tá? Mas claramente o que ele tá fazendo aqui é uma coisa errada, tá? E aí, se eu fosse falar com a esposa dele, né, a conversa aqui seria outra completamente diferente, mas aqui a gente está se dirigindo ao lado da moeda, né, da pessoa que traiu, ok? Então, assim, perdoar a traição, gente, é uma coisa, cara, simples, não é muito difícil de acontecer, não, tá? Existe essa possibilidade e aí é dela, que a gente não sabe o que aconteceu na história, a gente não sabe né, como que ela está se sentindo com isso, a gente não sabe no nível aí de maturidade dessa pessoa, a gente não sabe. Então, isso aí é uma coisa dela, tá? Se vai acontecer ou não, Xandão, eu não tenho bola de cristal, eu não posso te dizer se vai acontecer ou se não vai acontecer. Mas falando aqui especificamente para você, o que você tem que fazer, tá? E aí é você. E qualquer pessoa que esteja mais ou menos num caso parecido, ok? Vamos aí pensar mais ou menos nessa linha, tá? Então, o que a gente faz? Primeira coisa de tudo, né? Já que isso é falta de caráter, a gente precisa de formar um caráter, beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai ser uma pessoa moral. É isso. Você vai buscar ser uma pessoa moral. Como que você vai fazer isso? Tá, ela não tá com você, beleza? Não está com você. Vocês estão separados, pelo que eu entendi aqui, realmente. Você não vai tirar a sua aliança do dedo. Você vai cumprir a promessa que você fez para ela. Tá entendendo? Você vai cumprir com todas as suas obrigações. Todas as suas obrigações. Então, se você é provedor do lar, você vai continuar provendo esse lar. Você vai continuar sendo um pai presente na vida dessas crianças. Não sei aí quantos filhos tem, né? Não sei a idade dos filhos, mas você vai continuar sendo um pai presente na vida dessas crianças. Você não vai forçar sua ex-esposa ou esposa, não sei, a nada, tá? O que você vai fazer é cumprir com as suas obrigações. Você vai trabalhar, vai ralar duro, vai ganhar dinheiro, você vai sustentar essa família, tá? Você não vai mais caçar, né, traição, você vai cumprir a sua obrigação. Você vai cumprir o que você prometeu. Você vai cuidar dessa sua família, ainda que você esteja longe deles. Essa é a primeira coisa que você vai fazer, tá? É a primeira. A primeira de todas é essa. Vamos formar o seu caráter. A gente precisa de forjar caráter. Você precisa se transformar em uma pessoa de bom caráter. Beleza? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero falar aqui com vocês é que, assim, é muito claro o que está acontecendo aqui, tá? Xandão, o que a gente vai fazer aqui, Xandão? Xandão vai tacar fora o celular, vai sentar o martelo na televisão, dar o computador para o primeiro mendigo que aparecer na rua, tá? O que eu quero dizer com isso? Xandão, para de assistir pornografia. Vamos lá, gente, vamos lá. Esse aqui é um caso clássico dos efeitos da pornografia dentro de um casamento, tá? Dentro de uma união de duas pessoas que deveriam se amar e deveriam estar ali voltadas para dentro dessa família. É o caso que Xandão não está fazendo, tá? Então, o que é a pornografia? A pornografia, gente,
É um vídeo, é um filme, né? É um filme com atores que não exemplifica a realidade, que tá ali para entreter, tá? Não é real, aquilo não é real. E o que acontece quando a pessoa fica com a cara enfiada ali dentro? E fica ali, ó, com a cara enfiada, e assiste um, e assiste outro, e assiste outro. A pessoa começa, o que eu falei lá na semana passada, né? A pessoa começa a achar que aquilo ali é normal. E aí começa a querer enfiar dentro do casamento o que ela está assistindo, que aqueles atores ali estão fazendo, entende? Então ali a coisa real começa a perder o gosto, começa a perder a graça, né? E fora aqui, o que é que a gente começa a fazer? O que as pessoas normalmente que assistem pornografia começam a fazer? Começa ali no leve, né? Não, um casal ali, beleza. Passa um pouco, entra mais um na jogada. Não, agora é 3. Daqui a pouco começa com um grupal. Aí depois passa para, sei lá, para zoofilia, sexo com animais. E aí depois, sei lá, sexo com criança, pedofilia. Depois vai para necrofilia, sexo com cadáver. A coisa vai pulando. Vai chegando nos estágios, sabe? Que a pessoa perde o controle total do que é. Entende? E a pessoa que já não tinha caráter perde mais ainda do que ela tinha. E ela se afunda completamente no que ela achava, né, que era ali um casamento tranquilo. Ela se afunda, ela se perde numa lama, num lamaçal que ela não consegue mais sair dali. E aí ela fica completamente viciada, tá? Isso é o retrato das pessoas hoje em dia, tá? É retrato dos casamentos hoje em dia. A pessoa fica completamente viciada, ela já não se satisfaz com o que ela tem. E aí ela começa a sair, né, o dia inteiro, olhando para as coisas aí, e quase que num, parafraseando aí o padre Paulo Ricardo, né, num movimento de caça. Ele sai olhando essa sim, essa não, essa sim, essa não, essa sim, essa não. O dia inteiro a coisa tá ali na cabeça. O dia inteiro a coisa tá na cabeça. Como que na hora você vai querer se livrar? Como que na hora que uma mulher olhar para Xandão vai ter força o suficiente para falar: não, preciso ser fiel, não, preciso manter o meu caráter? Não vai, entendeu? Não vai. Xandão não vai dar conta de fazer isso, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa, né? Tentar ser uma pessoa moral e cumprir com as suas obrigações. Segundo, para de assistir pornografia. Para com isso, isso não faz bem para você, isso não faz bem para sua alma. Se essa foi a doença que você citou lá em cima, então tá certo, tá? Porque a sua alma tá doente. Você tá indo pro inferno. A sua alma tá completamente doente, beleza? Então essa é a segunda coisa que você precisa fazer. Terceira coisa que você vai fazer. Conseguiu, beleza? Você tomou a decisão ali, beleza. Ok, é isso que eu vou fazer. Vou cumprir com as minhas obrigações, vou parar com essa palhaçada, vou parar né, com essa desgraça na minha vida, com essa desgraça que é a pornografia, vou parar com tudo isso. Beleza, e agora? Você vai fazer um bom exame de consciência, você vai se confessar. Vai lá, se confessa, esteja em estado de graça. A graça é que vai te ajudar. Deixa eu te falar, uma pessoa viciada, ela não tem mais força para fazer nada. É muito difícil uma pessoa viciada conseguir sair dessa situação. Uma pessoa enfiada lá no fundo da lama, é muito difícil dela conseguir sair. Se a gente não tem a ajuda da graça, não sai. Cara, não. É muito difícil. É muito complicado. Assim, até sai porque isso é virtude humana, né? Então, virtude humana não necessariamente, né? Assim, você consegue alcançar com a sua força, né? Mas com a graça de Deus você vai assim, ó, é muito mais rápido, tá? Então vai, faça uma boa confissão. Esteja em estado de graça. Peça a Deus ajuda para que Ele consiga tirar você dessa safadeza, tirar você desse mau caráter danado. Tenta fazer isso, vai. Se comprometa. Se arrependa de verdade do que você fez. De verdade, de coração. Coloque ali uma reta intenção de eu não vou fazer isso mais. Eu não vou fazer isso mais. Está acabando comigo, está acabando com a minha família, está acabando com meus filhos, está acabando com tudo. Eu estou afundado. Então, tenha aí essa reta intenção. Vai lá e se confessa. Se confessou, peça a ajuda de Deus. Beleza. Ok. 3 pontos. Fechados? Feitos? Ok. O que a gente vai fazer agora, então? A partir de agora, você vai precisar de ter um propósito de vida. E aí, gente, eu falo para qualquer tipo de vício, tá? Não só os vícios dentro do casamento, não só os vícios sexuais, qualquer tipo de vício que uma pessoa tenha. A pessoa está focada naquilo ali o dia inteiro. A pessoa pensa naquilo ali o dia inteiro. E eu falo de droga, eu falo qualquer coisa, no geral, tá? Essa é a solução para você sair disso, beleza? E traição, gente, é um vício, beleza? Traição é um vício. Vamos entender aqui que traição é um vício, ok? A pessoa realmente. E aí é um vício sexual que está envolvido com todos os outros vícios. Então, tenha um propósito de vida. Essa é a forma de sair dos vícios. Você tem um propósito de vida? Você vai lutar por aquele propósito.
É um propósito moral, um propósito grande, sabe? Um propósito puro, um propósito que você vai lutar por aquilo, que você vai investir as suas forças, investir suas energias, vai colocar sua cabeça, vai ocupar o seu tempo, vai encher a sua cabeça com aquilo, com aquele objetivo. E aí pode ser qualquer objetivo que seja um objetivo moral. Você vai entrar naquilo ali. Você vai ocupar realmente todo o seu tempo, investir toda a sua energia. Porque agora o que que você tem? Você tem um corpo que está ligado no 220, porque ele foi alimentado com um monte de porcaria, ele foi alimentado com um tanto de desgraça aí para trás, ele tá ligado no 220 e você não consegue desligar. É isso, você não consegue fazer. Então você vai precisar usar essa sua energia, toda essa sua energia que você tem, e canalizá-la para algum lugar. Você precisa, é isso que você precisa. Xandão precisa de um propósito de vida, tá? Propósito de vida. Então tem um propósito, alguma coisa pela qual eu vou lutar. E aí pode ser qualquer causa que você for entrar, que você, né, que você, alguma coisa que te enche, que você vai se apaixonar, que você vai mover a vida de alguém, que você vai tocar alguém, que você vai fazer alguém ser melhor, entendeu? Pega alguém para você, pega uma causa, pega um, sei lá, enfim, que seja, vou cuidar do orfanato, vai exercer seu papel de pai. Todo homem é chamado para ser pai, gente. Todo homem é chamado para ser pai. Você não está conseguindo fazer direito. Entende? Você não está conseguindo exercer as suas obrigações aí porque sua cabeça está voltada para um monte de porcaria. É isso. Beleza? E aí, assim, essa história, Xandão, de que não é a última vez, isso não vai acontecer. Né? Se você não mudou, Xandão, não se engane, vai acontecer de novo. Tá? Isso vai acontecer de novo. Então, assim, não coloque a sua esposa, não coloque a sua família nesse lugar de confiar em você outra vez e ser traído de novo. Entendeu? Não faz isso. Não faz. Vai nesse passo a passo aqui que eu te falei. Entende? Cumpra com as suas obrigações. Você precisa mudar. Você precisa mudar de verdade. Mudar lá do fundo. Para aí, você realmente, com a ajuda de Deus, com a ajuda da graça de Deus, conseguir essa mudança que você está querendo. Tá? E aí, dizer isso, não, porque Deus me deu a cura, como se um anjo tivesse baixado aqui, tocado em mim, e agora, a partir desse momento, eu estou pura e nunca mais vou pensar nessas coisas, nunca mais vou olhar para a mulher que está aqui do meu lado, que não seja minha esposa. Não vai acontecer isso, Xandão, tá? Seu corpo está completamente acostumado a esse tipo de vício, acostumado a esse tipo de energia dentro do seu corpo realmente está cheio aí de energia e você tem que canalizar isso para algum lugar, beleza? Aqui, no geral, para todo mundo aqui, um panorama, tá? Geral aqui, usando aqui mais uma vez o que o Padre Paulo Ricardo ensina para a gente sobre a sexualidade, tá? Então, ele fala para a gente que qual que é o certo para um casal? Qual é o momento em que um casal deve pensar em sexo? Um casal, ele deve pensar em sexo quando ele está disponível, aberto à vida, na presença do outro e pronto para consumar o ato. Fora isso, meu amigo, você não vai pensar, entende? Você não vai pensar em sexo. Essa que é a coisa, você não vai pensar. Ah, mas eu viajei, enfim, eu tô lá, eu tô longe da minha esposa, mas eu vou pensar com ela mesmo. Tá, mas você vai começar uma coisa que você não vai conseguir terminar, entende? E aí seu corpo vai se encher mais ainda de energia, mais ainda de energia. Vai se encher aí de desejo, vai se encher de um monte de coisa que você vai sair na rua dessa. Essa sim, essa não, essa sim, essa não, essa sim, essa não. Vai dar errado. No final, vai dar errado. Vai dar errado. Então, quando que a gente pensa? A gente só pensa em relação quando eu estou na frente ali, ó, do meu cônjuge, aberto à vida e pronto, apto a terminar o que eu comecei. Porque não começa na hora que a gente está indo. Entende? Não começa ali, na hora que os dois se encontram. Não, começa aqui, ó. Começa aqui. Então, se você ficar pensando nisso 24 horas por dia, não tem jeito de parar de trair. Não tem. Não tem, porque você está tão cheio que a primeira pessoa que aparecer, você vai. Entende? Você vai. Você não vai estar nem aí, você vai. Então, nesse momento, é isso que você precisa fazer. Beleza? É isso. Então, vamos lá. Se comprometa a cumprir as suas obrigações, a ser homem, a cuidar da sua família do jeito que você deveria ter cuidado lá atrás. Se comprometa com isso. Seja homem. Beleza? Cumpra o que você prometeu. Cuide de quem depende de você. Ame quem precisa do seu amor. E quando a gente fala ame, não é um amorzinho de sentimento que pega lá no fundo, não. Se doe por eles, trabalhe por eles,
Sofra por eles se precisar. Se sacrifique por eles. Isso é amor de verdade. Isso é que é amor. É isso que é capaz de salvar casamento. É isso que é capaz de mudar realidades, mudar as relações, tá? E de fazer outra pessoa se sentir amada por você. São sacrifícios. É quando a pessoa olha para você e vê que você que tá doendo em você, mas você tá fazendo porque você ama. Você tá fazendo porque você quer o bem daquela pessoa. Esse é que é o amor que transforma, não é um sentimentozinho lá do fundo. Então vai, cumpra com as suas obrigações, faça o que você precisa fazer, levanta cedo, vai trabalhar, cuide da sua família, vai lá, sustente eles financeiramente, beleza? Dê seu tempo para eles, o que você puder fazer, seja presente na vida dos seus filhos, ainda que você não esteja dentro de casa, é o que eu estou dizendo, na medida do possível, porque você não vai forçar nada. Nada, não vai forçar nada com a sua esposa ou ex-esposa agora, não vai, beleza? Não vai. Se ela for aceitar você de volta, isso aí é outra história, tá? Mas você precisa se mudar agora. Você precisa investir na formação do seu caráter, beleza? Depois disso, pare com a pornografia. Pare. A pornografia, ela te trouxe até aqui e ela vai continuar te levando pro buraco. Não acredite que você já chegou lá no fundo, não, porque ela consegue te puxar para mais fundo ainda. Beleza? Depois disso, faça um exame de consciência, decida que você vai mudar, vá se confessar e peça a ajuda de Deus para sair dessa situação. Peça a ajuda dele que ele vai te ajudar. Aí sim ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar e ele vai te dar força para lutar contra isso, porque a ajuda dele não é uma coisa assim, nossa, pronto, Deus me tocou, a partir desse momento eu não tenho mais nem vontade, eu virei, sei lá, uma minhoca, eu não tenho nem desejo, eu virei um repolho. Não é assim não, tá? Não é assim não, Xandão. O que que acontece? Deus vai te dar forças para que você consiga lutar por aquilo ali, beleza? Ele vai te dar força para que você consiga levantar todos os dias e falar, ok, eu preciso ser um cara melhor, eu preciso ser um homem melhor, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Peça a Deus. Ele vai te ajudar, isso aí é fato, tá? A gente não tem, Deus não deixa passar nenhuma das nossas orações, não. Ele não fecha os ouvidos para nossas orações, não. Esteja em estado de graça. Se você pedir, ele vai te dar. Beleza? E depois disso, tenha um propósito em mente, tenha um propósito de vida, tenha um objetivo, tenha algo para que você gaste a sua energia ali, com alguma causa justa, com alguma causa que vai te levantar, com alguma causa que vai fazer você sentir essa sensação de dever cumprido. Ok, eu fiz. Hoje eu vou dormir cansado, mas eu fiz o que eu precisava fazer. Pensa aí numa causa, conheça causas diferentes e invista nisso. Não fica com o tempo parado. Cabeça vazia, vocês sabem onde dá. Cabeça vazia é a oficina do diabo e é isso mesmo. Então não fica com a cabeça parada, não fica esperando. Chega em casa cansado, destruído, a ponto de que você vai chegar em casa, tomar um banho, você não vai aguentar fazer mais nada, só deitar na cama e dormir, para levantar no outro dia cedo e sair de casa, para não ter tempo para ficar ali, ó, rodando videozinho, enchendo a cabeça ali de nada, porque vai dar espaço para fazer de novo. Essa é a solução para a sua formação de caráter, tá? Seu casamento, isso aí, não tenho detalhes aqui, não converso com a sua esposa, não sei, né, o que vai dar nisso aí, não. Mas, como eu já disse, a única forma que a gente tem de alterar de alguma forma, né, de moldar de alguma forma, de fazer alguma coisa pelo comportamento da outra pessoa, de moldar o comportamento de outra pessoa, é nós nos tornarmos pessoas maduras. Isso tem uma coisa que você não está sendo, Xandão, é maduro nessa história. Beleza? Então não adianta pedir ajuda, não adianta pedir socorro se você não mudar. Anota aí, beleza? Anota aí esses 4 passos, segue aí esses 4 passos. Depois você volta aí para contar pra gente. Como eu já falei, a gente vai manter aqui, né, o sigilo sempre de tudo, a gente vai trocar nomes, se mandarem... Aqui nem precisou muita coisa, porque o Xandão não deu muitas informações sobre ele, mas profissões a gente muda, todas as informações que são específicas de vocês a gente vai mudar, para que fique um caso geral e, né, não tenha forma de alguém identificar que são vocês, beleza? Então, é isso aí. Quem for escrever, por favor, dê um pouco mais de detalhes para que a gente possa, né, conversar um pouco mais sobre isso, sobre o seu caso mais especificamente, né? Talvez eu tivesse outras considerações se ele tivesse me falado a idade dele, ou se ele tivesse me falado, enfim, se é casado, se não é, se tem filho, se não é, se não tem, né? Então, por favor, deem um pouco mais de detalhes no caso.
Beleza? Então é isso aí. Esse foi o nosso segundo encontro. E aí eu espero vocês na semana que vem, mais uma vez, para o nosso terceiro encontro. Lembrando aí que provavelmente teremos 10 encontros, que foi o combinado inicial. E aí não deixem para a última hora para mandar os casos de vocês, né? Beleza? Beijinho para vocês. Tchauzinho. Até semana que vem.